meus consagrados, sejam novamente muito bem-vindos ao ADM Podcast, esse que é o maior podcast de empreendedorismo que eu já apresentei. Como vocês sabem, eu tenho uma estratégia, eu falo isso aqui todas as vezes, que é trazer pessoas com uma trajetória profissional interessantíssima para compartilhar essa história com vocês. E hoje não vai ser um dia diferente, na verdade, exatamente o contrário. Hoje é um dia muito importante. Por quê? Se você gosta de inovação, tecnologia e conveniência, o episódio de hoje ele vai ser um prato cheio para você. Hoje nós vamos receber aqui no ADM Podcast o pessoal da Houseful. A Houseful é uma plataforma de serviços de campo que envolve comodidade e tecnologia aqui de Florianópolis, mas eles atendem praticamente o Brasil todo. Para conversar com a gente, nós temos hoje aqui o Pablo Ramírez. Pablo, muito obrigado por Obrigado pelo convite. Perfeitamente. Muito obrigado por você ter aceito, né, o nosso convite. Eu já conheço a Houseful em função do meu irmão. Meu irmão é um dos colaboradores da Houseful. Eu adorei a possibilidade de conversar com vocês, porque a gente conversou um pouquinho antes ali, né? Eu sou um curioso nato. E o negócio da Houseful, ele sempre despertou muita curiosidade em mim, né? Então, ter a oportunidade de conversar contigo, que é um dos fundadores da Houseful, vai ser, assim, muito legal, né? Esclarecedor, eu diria. Ah, legal. Então, vamos lá. Pablo, primeiro eu quero que você se apresente, fale sobre você, como é que você... enfim, a sua formação, seu background, como é que você veio aqui para o Brasil. Eu vi que a gente conversou um pouco antes ali. Enfim, conte a sua história. Então, bom, pelo nome, né, Pablo, já sabe que é de origem latina, né? Eu sou de Quito, da capital, no Equador, né? Uma cidade a 2.850 metros, então super alta, rodeada de vulcões. É uma cidade muito bonita, mas é um país muito pequeno. E com isso em mente, eu já tinha feito a faculdade no Brasil. Eu me formei na UFSC, na UFPR, em Curitiba, em design industrial. Voltei para o Equador, fui professor universitário, tive um escritório de design. E depois de um tempo, eu vi que precisava crescer mais e aí decidi voltar para o Brasil para fazer um mestrado. Então, eu fiz mestrado em arquitetura na UFSC. Eu adoro arquitetura, sou apaixonado por isso. Tanto que minha esposa é arquiteta. E voltei para o Brasil em 2003. De lá para cá, eu montei um escritório de arquitetura, de design e arquitetura junto com minha esposa. E dei aula em algumas universidades. E aí, a Houseful surgiu de uma oportunidade baseada numa casualidade. Então, quando eu decidi comprar meu apartamento, a imobiliária que me atendeu é a imobiliária que era da família do meu cofundador, que é o Robson. Então, basicamente, eu comprei o apartamento e minha esposa estava grávida. E aí, sabe, o Instinto Feminino, ela chegou e ofereceu já o escritório como uma oportunidade para atender a Terraz, que era o nome da imobiliária. E a gente efetivamente começou a atender eles. E uma das coisas que eu fiz na época foi o site da empresa. E os conceitos que trouxe para o site chamou muito atenção. E e aí uma empresa que fazia o site para ele se interessou e começou a vender para outras imobiliárias. E aí eu comecei a entrar em um mercado que eu não conhecia nada. E conforme o tempo passava, essa empresa foi comprada por uma empresa maior e depois comprada por uma outra empresa que é a Thomson Reuters. Então, uma empresa gigante. E eles tinham um software para a área imobiliária. E eu fui conhecendo um pouco mais o mercado e vi que era um mercado gigantesco e que tinha muitas oportunidades. Então, sempre fui apaixonado por tecnologia e vi que era uma oportunidade de entrar nesse mercado com muita força. Então, eu iniciei um primeiro projeto da Houseful,
com outros 2 parceiros, o Marcos e o César. O César também é do Equador, eu não conhecia, eu conheci pelo LinkedIn. E eles eram engenheiros do Viva Real. Logo em seguida que a gente iniciou, a Softplan entrou em contato com a gente, queria conhecer mais, a gente tinha algumas ideias muito bacanas. Muito próximo ao que a Em-Casa chegou a ser atualmente. Só que é o tipo de negócio que é muito extensivo em capital. Você precisa muito capital, porque basicamente o negócio é um negócio de venda de imóveis e aí é um negócio que tem um ciclo de vendas muito longo e você tem um custo muito alto até você alcançar o negócio. O César teve que ir para a Espanha, porque ele ia fazer uma especialização em games. E aí, com isso, eu não queria matar o projeto. E aí, eu retomei contato com o Robson, que era a única pessoa que eu conhecia do mercado imobiliário. Nessa época, o Quinto Andar ainda não estava em Florianópolis. E aí, a tecnologia que a gente já tinha desenvolvido poderia servir como para elaborar algum portal, alguma coisa assim. Só que quando eu conversei com o Robson, que ele tinha acabado de voltar da Suécia, ele comentou que existiam outras oportunidades. E uma das grandes oportunidades que ele enxergava como alguém que vem no imobiliário era da mão de obra. E eu, para ser sincero, no começo duvidei bastante se isso realmente poderia ser um negócio. Mas, enfim, conversei com ele, eu expliquei mais ou menos o espírito da startup para ele, que era... Cara, por muito tempo a gente não vai ter salário, não vai ter dinheiro, vai trabalhar que nem um maluco, mas no final da jornada pode ser uma jornada muito interessante. E ele topou. Então iniciamos em conjunto de uma maneira muito simples. Eu criei basicamente a estrutura do que seria a Houseful em um CRM. O Robson, ele começou a fazer as primeiras conexões com as imobiliárias. Só que a ideia dele era de contratar várias pessoas para executar esses serviços. E eu achava que isso não seria o caminho adequado, porque isso podia gerar um problema a curto prazo, né? Nessa época, qual que era o serviço que vocês estavam prestando? O primeiro serviço que a gente prestava era visitas. Visitas e fotografia. E como é que funcionava? Como é que o pessoal contratava Houseful? Era muito básico. Era basicamente um formulário na internet, onde a imobiliária que tinha contratado os serviços pedia por meio desse formulário. Esse formulário gerava uma automação que disparava um e-mail. Eu recebia o e-mail e disparava também para todas as pessoas que estavam cadastradas na plataforma. A primeira pessoa que respondia esse e-mail era a pessoa que eu mudava na automação e ia receber um e-mail automático falando que ele tinha ganho oferta. Qualquer pessoa que tivesse se cadastrado? Não. As pessoas que a gente tinha cadastrado e que tinha selecionado. No começo, saquei. A gente não tinha uma grande seleção e tal, mas funcionava.